E eu que tatuei o nome do meu chefe e a esposa dele simplesmente viu. Eu trabalhava numa pizzaria, já tinha quase 4 anos e eu era a funcionária mais antiga dali. Então, por conta disso, o meu chefe, ele confiava muito em mim, né? Às vezes eu abria para ele confiava muito em mim para poder ficar no caixa, para fazer coisas assim que geralmente tem que ser uma pessoa de confiança. Então, assim, funcionário novo que chegava, era eu que treinava. Se eu falasse para ele que tal funcionário não estava dando conta, ele demitia. Então, a gente tinha essa relação de confiança. Só que a mulher dele morria de ciúmes. Na cabeça dela, a gente tinha um caso, porque um patrão não pode ter uma relação assim com a funcionária. Então, assim, vez ou outra, porque ela não trabalhava lá não, sabe? Só que vez ou outra, ela ia pra lá pra ficar vigiando a gente. E ela me olhava com uma cara que, sério, gente, eu cagava de medo da mulher. Eu mal falava com ela. E ela me tratava só assim, a patadas, na ignorância. Mas aí meu chefe vinha, conversava, pedia desculpa. Ah, você sabe do jeito que ela é ciumenta, ela é complicada, mas eu preciso disso aqui. Então, tipo assim, eu meio que tentava não ligar, sabe? Porque se eu fosse dar atenção pra ela, eu nem tava ali mais. Só pra eu te dar um exemplo de como ela me tratava, teve uma vez que tava muito corrido, porque assim, o nosso horário, a gente entrava 4 horas da tarde, só que abria 7 horas da noite. Das 4 até as 7, a gente ficava organizando as coisas. Por exemplo, picando cebola, picando calabresa, fechando caixa, esse tipo de coisa. E aí, quando abria, a gente trabalhava até meia-noite e nos finais de semana ia um pouco mais. E aí teve um dia que, quando a gente chegou para poder organizar as coisas, ele viu que tava faltando um monte de trem que era para ele ter comprado e não tinha comprado. E a gente precisava daquilo para trabalhar naquele dia. E aí ele, naquela correria, falou assim que a esposa dele tava num laboratório fazendo exame, que não ia dar tempo de pegar ela. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, ó, se eu quiser, eu vou com o senhor. Só me deixa lá nos atacadistas, eu compro as coisas que tá precisando, o senhor pega ela, na volta o senhor passa e me pega e me deixa aqui, no caso, na pizzaria. Ele, ai, fechou, vai dar certo e tal. Eu fui com ele. Ele me deixou lá, fiquei comprando as coisas, ele foi lá e buscou ela. Quando ele volta, que eu entro no carro, a mulher olhou pra mim, fechou a cara e falou assim pra ele, a patroa sou eu. Quando você estiver precisando de ajuda, você tem que pedir é pra mim, que essa aí já tá se sentindo a dona de lá. Eu olhei pra ela assim, eu engoli seca e eu pensei assim, bicha, se não fosse o meu chefe, que era muito bom pra mim, se eu não te agarrava pelos cabelos aqui. Então, assim, era sempre desse jeito, sabe? Nós duas era sempre assim, não dava muito certo, não. Só que parece que eu tenho um imã pra confusão. Comecei a sair com uma pessoa, né? Começou a dar certo e pá, a gente começou a namorar. E o nome do meu, que era namorado e agora é marido, é Renato. E adivinha só o nome do chefe? Renato. Aí teve um dia, tava pouco tempo que eu tava namorando com ele, a chefa tava lá e eu tava montando as caixas com uma colega. E nisso eu tava falando do meu namorado, que hoje em dia é marido, né? E o Renato, isso aqui que tem. E ela pegou e escutou. No que ela escutou, ela chegou em mim e falou assim, você tá falando o quê do meu marido? Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, não tô falando do seu marido, não, tô falando do meu namorado chama Renato. Ela deu uma gargalhada, meio que debochando da minha cara, falou assim, tá, agora você quer me convencer que você tá namorando um Renato? Você tá achando que eu tenho cara de otária? Aí eu virei pra ela e falei assim, eu não posso fazer nada, né, é a verdade. E a minha colega falou pra ela, falou assim, não, realmente o namorado dela chama Renato. Gente, mas vai enfiar isso na cabeça de uma mulher ciumenta. Depois disso, a bicha virou um pitbull na minha cola. Ela ia praticamente todos os dias pra lá pra ficar me vigiando. Chegou ao ponto que eu cheguei nele, né, no seu Renato, e eu falei pra ele que pra mim não tava dando mais, que eu ia sair. Só que ele não aceitava isso. Ele falava assim que de jeito nenhum, que se eu sair de lá, ele tinha que baixar as portas, porque eu era o braço direito dele. Então eu ficava tentando relevar aquela situação por dó dele, sabe? Assim, por consideração a ele, porque também ele me ajudava demais. Tava lembrando aqui, teve até um dia que o Renato, quando a gente namorava, foi me deixar no serviço e ela tava. E eu fiz questão de chamar e apresentar ele pra ela. Olha, esse aqui é o Renato, meu namorado e tal. Gente, a mulher cagou. Tipo,
sabe? Pra ela, o mundo tava tramando. Pra ela, o meu namorado também tava fingindo que era meu namorado, tava fingindo que se chamava Renato pra poder acobertar nós dois. E a encrenca maior foi assim. Ia completar 1 ano que eu e o Renato tava namorando. E aí, ele inventou da gente fazer uma tatuagem junto de casal. Ele me chamou, né, e falou assim, vamos tatuar o nome um do outro assim no pescoço, e a gente coloca um coraçãozinho e tal. Eu falei assim, vamos, né, que bonitinho, eu já tinha tatuagem. A gente foi lá e fez. Quando foi um dia, ela tava ajudando lá, e eu tava trabalhando com um coque, né, geralmente eu ia sempre com um coque. A mulher pegou e viu a minha tatuagem. No outro dia, quando eu cheguei no serviço, meu chefe me chamou pra conversar e falou assim, olha, Carla, primeiramente eu quero te pedir desculpa. Eu quero te falar que o que eu sempre te falo, que você é meu braço direito aqui, é verdade. Só que, infelizmente, eu vou ter que te mandar embora, porque a situação em casa não tá nada fácil, que a mulher cismou, porque cismou que nós dois tem um caso. E eu não acho nem justo com você, né? Você ter que ficar aqui provando pra ela que não tem nada comigo, provando pra ela que realmente o seu namorado se chama Renato. Então, né, infelizmente, eu não queria, é contra a minha vontade, mas eu vou precisar te mandar embora. E você via que ele tava muito sem graça. E eu, não, seu Renato, eu entendo, né? Eu já queria sair há mais tempo, eu não saí por causa de consideração com o senhor mesmo, que o senhor me ajudou demais, mas tá tudo bem, eu entendo. E ele me mandou embora depois que eu peguei meu acerto, tudo certinho. Eu não tive contato com ninguém lá, sabe? Porque eu simplesmente queria esquecer aquela mulher. E eu fico pensando, gente, como que pode a pessoa ser tão insegura assim, né? Tá certo que você tem que tomar conta do seu marido, da sua mulher, mas a esse ponto, sabe? Dela achar assim que o mundo tava conspirando pra poder me ajudar a fingir que meu namorado era meu namorado, que o nome do meu namorado era Renato, só pra eu poder ter um caso com o marido dela. Olha, aí a esse nível eu não consigo entender, não. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Esse aí é nível hard, né? Esse ciúme é nível hard. Enfim, né? É complicado, né? Mas eu acho que foi o melhor se fazer até pelo bem da sanidade mental dela, né? Porque eu acho que a situação ia ficar cada vez pior. E quando uma mulher ciumenta põe uma coisa na cabeça, cisma com a pessoa, não tem Cristo que tira. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!